A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, aqui estamos hoje em nosso lar para apresentar o nosso culto cristão no ar, levando aos seus corações uma mensagem de otimismo, de paz e de coragem, para que possamos enfrentar esses momentos difíceis que aqui estamos passando. Queremos dar um abraço muito fraterno ao pessoal do Reunir 4 e também um abraço à família que nós tanto prezamos, do nosso irmão Humberto Portugal Cal, a nossa Ilza, a nossa Isaura e a nossa Isa, lá de Magé. Que todos se sintam abraçados e levando o nosso aconchego, apesar de estarmos tão longe de vocês. Hoje aqui, também fazendo o nosso culto, estamos eu, Eni Lima de Menezes, Lidiane Barreto, Jussara e João Carlos, que nós possamos levar ao teu coração essa mensagem de otimismo e de paz. Ao Lidiane, então, agora vai ler a página inicial. É um texto que foi publicado no jornal O Dia, de domingo, Dia das Mães. Esse texto é de autoria de Maria Tereza Lacombe Camargo, fundadora da obra O Sol, e que desencarnou no dia 24 de abril próximo passado. Então diz Maria Tereza o seguinte: a mãe cristã, a mãe que se cobriu com o véu, seu trabalho será velado quando os demais trabalhos aparecem. O trabalho da mãe é oculto. Quando o dia acaba, muitas se perguntarão: o que fiz eu? E não encontrará uma resposta concreta, palpável, numérica, bem definida. Não importa. A mãe cristã, você está plasmando os filhos de Deus. Não queira aparecer. Fuja das estatísticas. Abandone os números. O trabalho de uma mãe não é para aparecer. Quando seu filho crescer, você assistirá veladamente. Tudo será trabalho dele e não seu. Mas a estrutura desse homem foi você que a modelou. Não queira disputar com profissionais que valem uma quantia mensal. Seu trabalho não tem preço. Só Deus sabe o que custa e isso basta. O seu filho não dará valor. Que importa? Desde que ele se realize, que ele suba como um desses balãozinhos de São João, mas acenda o balão com o fogo do seu amor. Abane o balão com a força da sua constância. Segure o balão enquanto ele não pode subir por si. Ampare o balão até que ele vá tomando força e por si só parta para uma jornada luminosa pelo espaço afora. Quando vemos o balãozinho, não nos lembramos de quem o confeccionou, de quem o acendeu, de quem o abanou. Que importa? A luz do balão é alegre, ilumina, tem beleza própria. A mãe cristã, a mãe solícita, a mãe paciente, a mãe afetuosa, a mãe calma, a mãe alegre. De onde virão essas virtudes? De uma autêntica vivência cristã, vivência de fé, vivência de esperança, vivência de caridade. Fé que é confiança, que seja feita a vontade do Senhor. Vontade de Deus, que é o nosso maior bem, e tudo que acontece é permitido pelo amor de Deus para o nosso maior bem. Esperança num Deus que não falha, que nos ampara, que nos conduzirá a uma plenitude final, além da nossa vida terrena. Venha a nós vosso reino, Senhor.
Caridade, que é retribuição de amor que se transborda do nosso interior como irradiação de Deus que nos habita. Caridade, fonte de solicitude e de paciência, vivência de virtudes, fonte de toda calma e alegria. Lindo esse texto, né? Estamos ainda no mês de maio e nunca é demais homenagear as mães, esses seres maravilhosos criados por Deus com uma missão tão importante e muitas vezes tão esquecida, principalmente para a sociedade, que cada vez mais diminui o peso das mães ou o valor das mães, né? Sempre valorizando mais a carreira profissional, o sucesso financeiro, em detrimento da realização maior que se tinha antigamente, que era a da maternidade, né? O sonho de ser mãe. E esse texto vem nos trazer exatamente essa visão da mãe cristã, como a autora coloca, né? Aquela mãe voltada para a sabedoria e a consciência da sua missão. Então ela fala que a mãe cristã é aquela que se cobriu com o véu, o seu trabalho será velado, ou seja, será oculto, né? Então a gente lembra daquela passagem do João Batista, né, que ele diz que ele tem que se encolher para que Jesus aparecesse, né? Ou seja, ele precisava desaparecer para que Jesus aparecesse. E muitas vezes a mãe cumpre esse papel também, né? Ela se apaga para que o seu filho possa brilhar, né? E aí ela coloca uma frase muito bonita para as mães aqui, né? Você está plasmando os filhos de Deus, né? Os filhos, na verdade, são de Deus. Os pais e mães, a nossa função é simplesmente modelar esse filho de Deus, né? Colocar, como a doutrina espírita nos diz, nesses 7 primeiros anos, fazer com que ele se torne melhor, né? É a fase em que a gente consegue incutir caráter nas crianças. Então, as mães estão plasmando os filhos de Deus e continua, não queira disputar com profissionais que cobram uma quantia mensal, né? Seu trabalho não tem preço, o trabalho das mães não tem preço, só Deus sabe o quanto ele vale. E aí faz essa bela comparação no texto, né, com aquele balãozinho de São João, aquele balão pequenininho que a gente soltava antigamente, quando era criança, né? E aí fala, né, que primeiro a mãe acende o balão com seu amor, ela abana o balão com a sua constância, ela segura o balão enquanto ele não consegue voar sozinho, ainda não tem ar quente suficiente para levantar o seu voo, né? E a mãe ali fica segurando com todo aquele cuidado até que ele consiga alçar o voo. E quando ele voa, quando ele está lá no céu, que todo mundo acha bonito, quem se lembra de quem soltou, né? Ou quem sabe quem soltou? Muitas vezes essa mão que embalou aqueles momentos iniciais não é lembrada, né? Mas Deus está vendo todas essas coisas. E a caridade é o enfecho da mensagem, né? A caridade que todos nós devemos praticar, sejamos pais, sejamos mães, sejamos educadores de modo geral. É uma virtude que está lá no nosso Evangelho e que devemos praticá-la a cada dia. Então vamos à nossa prece. E assim, Jesus, iniciamos o nosso culto cristão no ar, neste dia, mandando o Senhor o nosso abraço fraterno a todos os nossos companheiros de casas espíritas que nos ouvem nesse momento. Abençoa, Senhor, a todos eles, que eles possam receber o nosso abraço fraterno, o nosso desejo de que tudo isso passe e que nós possamos voltar à vida normal, na nossa vida, na nossa comunidade, que tanto amamos, Senhor. Abençoa cada localidade, abençoa, Senhor, a todos os que passam por momentos de provas difíceis, a todos que estão enfermos, Senhor, nos hospitais, vítimas dessa pandemia, Senhor, que está
nos afligindo tanto. Abençoa-nos, Jesus. Dá-nos as forças necessárias. Abençoe os lares do nosso Brasil. E Ismael, proteja-nos por misericórdia. Nós te pedimos de coração que a pátria do Evangelho possa ser um anúncio de renovação para todos nós. Porque realmente, Senhor, precisamos de Ti, Ismael, para que possamos caminhar contigo e nos dar força e coragem para este momento em que vivemos. Que Deus nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Então a nossa amiga Jussara vai fazer a leitura do Evangelho e o comentário no culto de hoje. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. João, capítulo 14, item 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. Há diferentes moradas, são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. E uma coisa que chama assim a atenção nossa é pensar como é que é isso na erraticidade, né? Como é que ficam os espíritos lá? E aí a gente estava vendo que lá na erraticidade é uma condição de espíritos não encarnados durante os intervalos de sua existência. Então, não somos espíritos puros, então nós somos espíritos errôneos ainda. Então a gente passa pela erraticidade, que é um estado espiritual, é uma condição de existência onde os espíritos desencarnados passam durante o espaço entre uma encarnação e outra. E aí a gente ficou pensando assim, como é que é? O espírito fica vagando, fica perambulando, né? E não é assim, né? A gente sabe que o espírito, eles se agrupam. Lá na erraticidade, existem grupos pelas próprias afinidades, pelas simpatias, pelas vibrações, os afins se atraem, né? Então, assim, lá na erraticidade não é diferente. Então, tem grupos de convivência. E a gente imagina, assim, que existem colônias que tem, assim, a gente já viu, assim, nos livros, nas obras de Chico Xavier, que existem centros de convivências, que são as colônias espirituais. Então, os espíritos não ficam vagando,
Quando a gente passa por essa fase, nós estamos nos agrupando e aprendendo, para de lá a gente ter nova oportunidade de uma reencarnação. A mensagem do Evangelho do nosso culto de hoje nos fala sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, as diferentes formas em que o espírito se encontra quando deixa o corpo físico. E nós temos visto, no momento, várias pessoas deixando de surpresa, precocemente talvez, o seu invólucro carnal em função de toda essa situação que nós estamos vivendo, né? E não só aquelas pessoas que são acometidas pela doença, mas também e principalmente nós queremos falar pelos que por algum motivo, seja financeiro, seja do isolamento, da solidão, das perdas que já teve de parentes, perda de emprego, tem como a única solução à vista tirar a própria vida. E sabemos pela doutrina espírita a condição que esse espírito vai se encontrar na erraticidade, né? Primeiro, pela decepção que ele vai ter de que aquilo que ele queria, que era tirar a própria vida, ele não conseguiu. Ele continua vivo, né? E o sofrimento que ele tinha também não teve fim. Muito pelo contrário, ele vai ser aumentado, né? Então, gostaríamos de fazer um apelo neste culto para que olhássemos mais pelo nosso próximo. Muitas pessoas estão se sentindo sozinhas, se sentindo oprimidas, deprimidas, e nós precisamos chegar até essas pessoas. Lembrar que esse telefone, essa ferramenta maravilhosa que temos nos nossos dias, com tantos recursos, tanta tecnologia, que nos conecta com tantas pessoas, que nos permite ver vídeos, assistir ao culto cristão no ar, pela internet, e com tantas coisas a gente se esquece muitas vezes da função básica do telefone, que é ligar para alguém. E a gente não faz isso, manda uma figurinha, manda um áudio, e quando poderia simplesmente pegar o telefone, ligar para a pessoa e perguntar: está tudo bem com você? Gostaria de saber como você está, o que você está precisando, está precisando de alguma coisa, quer conversar? Eu lembrei de você, queria dizer que eu sinto saudade de você, queria sim, dizer que você mora no meu coração. Às vezes vai fazer tanta diferença na vida de uma pessoa ouvir uma frase dessas, por curta que seja. Então, deixo aqui o meu apelo para que, neste momento de isolamento, saiamos também de nós, do nosso isolamento autoimposto, aquele que nós nos colocamos por conveniência, por comodidade, e busquemos o nosso próximo, principalmente aos mais idosos, aos mais solitários. Provavelmente alguém próximo de você, alguém conhecido, está precisando da sua ajuda, da sua voz. Temos um compositor espírita já bastante conhecido, chamado Carlinhos Conceição, e ele tem uma música que fala sobre a importância da vida e que diz que viver é sempre a melhor opção. Eu gostaria de pedir licença neste culto para que possamos ouvir juntos a música de Carlinhos Conceição, Viver é a Melhor Opção. Ninguém vem ao mundo passear, não há regime de exceção. Certamente encarnar tem lugar e razão. O acaso é zero acrescentado a essa equação. O acaso é zero acrescentado a essa equação. Nesse corpo onde você está, cê não imagina o trabalhão
os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz: não acredito, não. E arrogantemente a gente diz: não acredito, não. Ninguém foge da responsa ante a ilusão que andou submetendo o próprio coração. Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. Esse algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Encarnado neste corpo onde você está, cê nem imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz: não acredito, não. E arrogantemente a gente diz: não acredito, não. Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. Esse algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse ledo engano, pois morrendo irei viver. Então, com essa bela mensagem do nosso amigo Carlinhos Conceição, nós gostaríamos de dizer ainda que aquela pessoa que está nos ouvindo, que se encontre necessitada de conversar e talvez não queira abrir os seus problemas para um conhecido, não queira se expor, também tem à sua disposição um telefone muito fácil de guardar, 188. É o número do Centro de Valorização da Vida. Lá tem voluntários treinados e dispostos a ouvir, seja qual for a sua questão. 188 é o telefone do CVV. E vamos à nossa prece. Senhor Jesus, Deus, nosso Pai maior, nestes instantes finais do nosso culto, queremos te pedir, Senhor, por todas essas almas que estão deixando a terra em diferentes estados, que na erraticidade cada uma delas encontre o socorro, o amparo de amigos queridos, daqueles que os antecederam, e vibrações aqui da terra, dos que aqui ficam, de saudade, sim, Senhor, mas também de paz e de desejo de progresso. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, prestando o auxílio que estiver ao nosso alcance, seja através da prece,
de algum trabalho que ainda possamos realizar, seja através de um telefonema que possamos dar para um amigo. Obrigado pela oportunidade de servir. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.